Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje é 11 de julho, terça-feira. Eu quero ler um texto que eu amo muito. Tá lá em Gênesis, capítulo 22, verso 1, e o texto diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo: sacrifique, pegue o seu filho Isaque, filho da promessa, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique ele ali como um holocausto. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Você já sabe, mas não custa lembrar que Isaque é o filho da promessa e Abraão aguardou quase 100 anos pela chegada desse filho tão sonhado, tão almejado. E uma vez que ele vem como fruto de um milagre, Deus agora pede que Abraão sacrifique para provar o coração dele. Deus queria saber se o coração de Abraão estava na promessa ou no Deus da promessa. Deus queria saber se o coração de Abraão estava em Isaque ou se o coração de Abraão estava nele. E para isso ele coloca Abraão à prova. É muito interessante porque não é algo simples e nem rápido de se fazer, para que Abraão não fizesse de maneira apenas emocional. Então o texto diz que ele sai de casa no dia seguinte, o texto diz que ele prepara todo o material, ele prepara a lenha, que ele leva outras pessoas consigo, e o lugar na qual Deus determina o sacrifício é um lugar distante. Então tudo isso para fazer Abraão pensar, questionar, refletir, colocar à prova os seus pensamentos, e todo esse processo faz com que Abraão, de fato, ele ajuste o olhar, o coração, de que o Deus que deu poderia dar mais. O Deus que deu poderia suprir o holocausto, o sacrifício de uma outra maneira, e que por isso sim Abraão poderia confiar. E quando chega no lugar exato, Abraão levanta o cutelo e ele vai descer o cutelo para matar Isaque, e Deus vai substituir Isaque então por um cordeiro, tipificando também ou apontando para aquilo que Cristo haveria de fazer por nós, nos substituindo no sacrifício da cruz. O interessante é que Abraão ele é aprovado, ele glorifica a Deus com a sua atitude. Mas olhando para esse texto, eu quero refletir com você se você já está nesse nível de fé, se você já está nesse nível de obediência, se você já está nesse nível de entrega, porque mesmo que você não esteja, é bom você refletir e pensar como é que você pode fazer para chegar nesse patamar. Isso aqui não acontece da noite para o dia na vida de Abraão, não. Primeiro Deus diz sai, ele saiu. Então Abraão aprende a ser fiel obedecendo a Deus em coisas pequenas, e à medida em que ele vai obedecendo a Deus nas coisas pequenas, ele vai aprendendo a obedecer a Deus em coisas grandes, e é isso que Deus faz conosco. Agora, se você não é capaz de obedecer a Deus naquilo que ele está te pedindo hoje, você está dizendo para ele que também não estará preparado para obedecer naquilo que ele vai te pedir amanhã. Então, ao invés de orar a Deus, faz algo novo, por que a gente não ora agora dizendo que possamos ser aprovados nas provas antigas, que possamos ser qualificados nos testes que o Senhor já propôs, que possamos ser de fato afirmados e comprovados pelo Senhor nas provas que estamos passando hoje. Vamos orar nesse sentido. Deus, nós queremos conhecer o Senhor como Abraão conheceu. Nós queremos de fato desenvolver essa confiança, essa dependência a ponto de fazer uma total entrega assim como ele fez. Mas nós sabemos que isso não aconteceu da noite para o dia, que foi fruto de um processo de entrega, de relacionamento, de convivência. Por isso pedimos ao Senhor, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa relação com o Senhor. E Deus, que em nome de Jesus o nosso coração esteja em Ti, que o Senhor não permita que possamos colocar o nosso coração em nenhum outro lugar que não seja o Senhor, que nós possamos viver para
para glorificar o teu nome. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.